Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje 12 de fevereiro, e o programa Opção para a Vida nesta manhã estará trazendo uma mensagem que Deus nos deu sobre o seguinte tema: as três dimensões dos atributos de Deus. Vale a pena você realmente, telespectador, acompanhar esta palavra que Deus nos deu sobre os atributos divinos. Há muita gente que não sabe nem o que é ou que significa os atributos divinos. E nesta mensagem nós vamos estar trazendo toda essa informação para você ficar bastante esclarecido sobre como Deus age, como Deus trabalha, como Deus se revela através da sua palavra, através da natureza, através, enfim, da própria criatura humana. Isso é muito importante para você que está conosco. Também estaremos ouvindo ainda o repentista de Cristo, o irmão João Luiz, que esteve também em nosso templo louvando a Deus com músicas tipicamente regional, em rimas e versos. Ele é um poeta e ele vai estar louvando a Deus no nosso programa dentro de mais alguns instantes. Antes, desejamos lembrar aos nossos telespectadores a 20ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, que ora se realiza lá no Parque do Povo. Estaremos nesta segunda-feira participando das reuniões pela manhã, os seminários também à tarde e à noite a grande reunião. Inclusive foi instalado a maior livraria do Brasil, com preços promocionais em até 70% de desconto. Você imagine o que é você comprar um livro com 70% de desconto. Isso não é propaganda simplesmente que não corresponde à verdade. Pastor Helder Faber, em parceria com as editoras de todo o sul do país e também com a Sociedade Bíblica do Brasil, conseguiu isso, né? Não é fácil. E você não pode perder, portanto, de prestigiar e visitar a FELIC, a maior livraria do Brasil no momento. Está instalada lá no Parque do Povo, durante a realização da 20ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Você não pode perder. Queremos também parabenizar as caravanas que vieram prestigiar a 20ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, aos nossos irmãos em Cristo da cidade de Natal, conterrâneos, né? Também do Recife, Alagoas, Minas Gerais, de Belo Horizonte, de Fortaleza, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, todo o Brasil está ali, é uma coxa de retalhos realmente, e nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que vieram prestigiar a 20ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Alguns estão ainda despertando agora, quem sabe lá no hotel, nos assistindo, Deus os abençoe, e nós estaremos juntos logo mais, às 9 horas, lá no Parque do Povo. Portanto, que nesta manhã você agora vai se deleitar com esta música interpretada pelo cantor João Luiz, uma música em rimas e versos. Ele é um poeta regional. Muita gente, às vezes, nem gosta de ouvir esse estilo de música, mas é bom para variar um pouco. E logo em seguida estaremos trazendo a primeira parte desta mensagem sobre as três dimensões dos atributos divinos. A história dos nossos governantes, a olhar o jornal, causa vergonha. O comércio do crack e da maconha tem levado pra cova traficantes. Quem é hoje o Brasil e quem foi antes, na família existia segurança. Hoje em dia se vê uma criança morrer sem nenhuma proteção. Não podemos mudar esta nação, mas devemos orar para ver mudança.
escutar o Senhor não tem quem queira, só parece uma falta de juízo. A nação está tendo prejuízo neste mundo de tanta roubalheira. Mas se os membros da igreja brasileira se unirem com sua liderança e clamar a Jesus com segurança, vai haver a maior transformação. Não podemos mudar esta nação, mas devemos orar para ver mudança. Nas favelas do Rio de Janeiro e nas nossas maiores capitais, a polícia enfrentando marginais, quando pensa vencer, morre primeiro. E na alma do povo brasileiro já existe uma sede de vingança. Mesmo assim não perca a confiança, porque Cristo é a única solução. Não podemos mudar esta nação, devemos orar para ver mudança. O Brasil atual hoje não é uma terra do sonho dos meus pais, porque tem violência até demais, muita gente está perdendo a fé. Quem espera em Buda e Maomé, a mudança que espera não alcança, mas o povo fiel em Deus descansa, confiando na sua intercessão. Não podemos mudar esta nação, mas devemos orar para ver mudança. Eu preciso pedir a Salvador para mudar o Brasil, a nossa gente, e salvar o cantador de repente que vive no mundo sem o Senhor. Eu pedindo a Jesus o Salvador, Ele pode trazer a segurança e olhar para a minha vizinhança e ver gente encontrando a conversão. Não podemos mudar esta nação, mas devemos orar para ter mudança. Amém? A mudança pode acontecer e para melhor, porque Jesus está vendo esta nação. No Salmo 139, que é o salmo que fala dessas três dimensões: a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Deixe-me lhes dizer antes que esse salmo é o meu salmo de cabeceira. Nos momentos mais difíceis pelos quais eu passei na minha vida, de perdas de pessoas importantes na minha vida, eu encontrei neste salmo a resposta. Eu encontrei neste salmo a solução para os meus questionamentos. Esse salmo é o meu salmo de refúgio. Como existe o Salmo 91, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu me refugio neste salmo e encontro nele palavras que trazem respostas a todas as indagações, a todo e qualquer questionamento da criatura humana. Você lê o Salmo 139, você vai ficar PhD, você vai ficar entendendo o sentido da revelação de Deus através da sua palavra. Então vamos ler. Senhor, Tu examinaste a fundo a minha alma e conheces todas as coisas a meu respeito. Tu sabes o que acontece comigo quando estou descansando ou quando estou caminhando. Tu conheces de longe cada um dos meus pensamentos. Tu examinas cuidadosamente todos os meus passos e observas com atenção o meu sono. Sim, Tu conheces muito bem tudo que eu faço. Tu sabes tudo o que eu vou dizer antes de a palavra ser formada em minha boca. Tu estás à minha frente e atrás de mim, ao mesmo tempo, e me guias e abençoas com a Tua mão. Saber isto é algo tão maravilhoso que eu nem consigo compreender. É impossível fugir do Teu Espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder de Ti, meu Deus. Se eu subir bem alto em direção ao céu, Tu estás lá. Se eu quiser descer ao reino dos mortos, lá também Te encontrarei.
Se eu voar para as partes mais distantes do oceano com os primeiros raios da manhã, até ali a tua mão me dirigirá os meus passos e o teu poder me dará forças para ficar de pé. Se eu tentar me esconder de ti na escuridão, tu transformas a noite em dia claro. Para ti a escuridão nada esconde. A noite mais escura é dia claro para ti. A escuridão e a luz são a mesma coisa. Tu criaste todas as partes internas do meu corpo. Tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. O teu trabalho é um verdadeiro milagre, e na minha alma sei disso muito bem. Tu conhecias perfeitamente cada parte do meu corpo, enquanto eu ainda estava sendo formado no ventre de minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra, antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana. Tu já havias planejado todos os dias da minha vida, cada um deles estava registrado no teu livro. Senhor, como são importantes para mim os teus pensamentos sobre a vida. São tantos que não consigo contar. São como os grãos de areia nas praias. A cada novo dia, quando acordo, sinto que fico mais perto de ti. Eu desejo, Senhor, que tu destruas os pecadores rebeldes. Para longe de mim, homens malvados e violentos. Vão embora. Eles ofendem a Deus abertamente, cheios de ódio e maldade nos seus corações. Ó Senhor, eu odeio os que te odeiam. Teus inimigos são também meus inimigos também. Realmente odeio essa gente que te despreza. Para mim são inimigos mortais. Por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes, põe os meus pensamentos e emoções à prova, toma conhecimento de tudo, descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. Linguagem de hoje. Eu amo essa linguagem de hoje. Ela abre um pouquinho assim o entendimento da gente. E aí, meus irmãos, falar sobre os atributos de Deus não é possível num culto de pouco menos de 40 minutos. Eu vou tentar resumir tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração, e eu peguei carona aqui nesse livro, viu? Eu sou bastante compreensivo de muita coisa que talvez vocês vão ouvir. Eu peguei carona aqui. Antes de nós discorrermos sobre essas três dimensões, eu quero vos dizer que ninguém jamais vai entender a grandeza, a soberania de Deus. Quem quer que seja que for, que um dia se arvorar a querer compreender Deus ou entendê-lo, Deus deixaria de ser Deus. Ele não seria Deus. Ele é infinitamente grande, maravilhoso. E há duas palavras-chave que tratam desse assunto, quando se fala da dimensão, da grandeza dos atributos de Deus. A primeira é que ninguém jamais vai entender como é que Deus, eu vou usar aqui uma linguagem que eu nem deveria usar, passou a existir, porque Ele sempre existiu. Ele não tem começo nem fim. Isso é um mistério. Isso chama-se linguagem incomunicável. O autor desse livro, ele fala claramente sobre isso. Deus é imutável. A imutabilidade de Deus, a soberania de Deus, a existência de um ser infinito, ninguém jamais vai definir. E mais uma coisa que isso chocou muito a gente numa sala de aula, um professor de teologia:
ninguém nunca verá a Deus. Por que, pastor? Que afirmação seria essa? É que Deus é espírito, e espírito não tem forma. Foi preciso ele tomar forma física, biológica, humanamente, através do seu Filho, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito de Deus. Mas Deus mesmo, o Pai, jamais. Isso chocou a gente numa sala de aula, mas a gente ficou, mas como pode? A gente nunca vai ver a Deus? Não vamos jamais, porque Ele é Espírito. Há as revelações comunicáveis, essas sim, nós podemos compreender, podemos ter uma noção, que são as comunicáveis, que diz respeito a um Deus inteligente, que Adalto Lourenço, cientista, inclusive eu estava dizendo hoje de manhã para a mocidade, para os adolescentes, ele vai estar aí no Encontro para a Consciência Cristã. Não perca. Eu sou um admirador daquele homem de Deus, um cientista cristão sincero, de uma transparência grande quando fala acerca de Deus. Não perca nenhuma das palestras de Adalto Lourenço, que ele chama de design inteligente. É aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente contempla, é aquilo que a gente percebe. Temos percepção desse Deus inteligente, desse Deus que tem vontade, volição, desse Deus que é cheio de bondade, desse Deus que é cheio de amor, que esse Deus inteligente, tão inteligente, mas ele se encurva para os moradores da terra, para a gente ter a oportunidade de pelo menos desfrutar da intimidade com Ele através da sua palavra. E a única fonte que nós temos de toda a revelação acerca desse Deus e da sua divindade chama-se a Bíblia, que aliás é um livro hoje considerado retro por alguns céticos, por alguns ateus, entre aspas, por alguém que não quer admitir a existência desse Deus. E eu já ouvi também um certo palestrante dizer que para o ateu acreditar em Deus seria como que puxar no freio de mão para ele não dar evasão ao pecado. Por isso que ele opta, por isso que ele faz essa opção de ser ateu, porque ser ateu é como puxar o freio de mão para que o indivíduo não viva pecando, não se entregue totalmente às coisas volúveis da carne, a praticar toda a sorte de atos pecaminosos. Então, crer em Deus é como brecar o homem de não pecar, e ele opta para ser: eu sou ateu. Mas a Bíblia é o livro da revelação. Fora da Bíblia temos, eu não vou falar isso porque o tempo não permite, mas nós temos argumentos extra bíblicos para provar a existência desse Deus. Nós temos argumentos cosmológicos, nós temos argumentos antropológicos, antropologia, temos mais uma imensidade de provas quanto à sua existência. Eu quero citar aqui alguns pensamentos muito importantes. Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, ele disse em certa ocasião: eu entendo que um homem possa olhar para baixo, para a terra, e ser um ateu, mas não posso conceber que ele olhe para cima, para os céus, e diga que Deus não existe. Que o que tem de galáxias e bilhões de estrelas, de constelações em cima das nossas cabeças, a gente nunca vai chegar a esgotar o assunto, segundo os cientistas, e dentre eles eu lembro o Adalto Lourenço, um professor agnóstico, gracejou em uma certa sala de aula com uma jovem, dizendo o seguinte: minha filha, ele descobriu que ela era uma cristã, eu lhe darei uma laranja se você me disser onde Deus está. Aí a moça retrucou e disse: eu lhe darei 2 laranjas se o senhor disser aonde
Ele não está. Deu para vocês entenderem? Ele está em todo lugar, porque dentre os atributos de Deus, Ele é onipresente, está em toda parte. Dizia um professor em nosso seminário: se não houvesse a ideia da existência de Deus diante de toda a obra da criação, era preciso se inventar a existência de um ser criador, porque não se pode admitir que toda essa criação não tem uma explicação do autor, de alguém que criou tudo isso que está aí. Se você pegar um relógio, se você pegar um celular, se você pegar qualquer equipamento eletrônico, exigirá a presença de alguém que inventou essa maquininha chamada relógio, esse veículo de comunicação chamado celular, e a humanidade não está nem aí para realmente pesquisar, procurar saber como é que esse Deus tão maravilhoso, Criador dos céus e da terra, criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, vai tratar com a criatura humana. Então dizia um professor, seria preciso a gente inventar a existência de um Deus. Ele dizia num tom de ironia, porque não se admite. Negar a existência de Deus é negar que existimos, diz Maurice Mittiling, um autor, teólogo autor desse pensamento. E aí eu quero, terminando essa introdução, perguntar a você: você já tentou fitar com os seus olhos o sol, essa estrela de quinta grandeza que ilumina, que dá vida, que dá luz a todos os seres da terra? Você já tentou? Não, eu não estou aconselhando que você que está me assistindo, ou ninguém que está aqui nesta noite, faça isso, primeiro porque você vai ter problema de visão. Exatamente, cega, você pode perder a visão. Eu não aconselho que ninguém faça isso, mas eu estou dizendo com isso para que você tenha uma ideia. Uma obra da criação divina, o sol, ninguém consegue contemplá-lo. Imaginem o homem no seu estado pecaminoso ou de pecaminosidade querer contemplar esse Deus. Ele não tem condições, ele não vai jamais, ele não vai resistir, ele será simplesmente extinguido pela santidade desse Deus, que é um dos atributos divinos. Assim é você querer enxergar a Deus estando no estado de pecador ou de pecaminosidade. Só poderemos contemplá-lo através de Jesus, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem estiver em mim não andará em trevas. Foi Jesus quem disse isso. Ele disse: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Então, se você quiser contemplar a Deus, só será através de Jesus, que é o nosso mediador, nosso medianeiro, porque Jesus foi o único que satisfez plenamente a justiça de Deus. Paulo nos diz isso, escrevendo na carta aos Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo também nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí você pode contemplar a Deus através de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Então, assim como o sol ilumina toda a terra num dia ensolarado, e mesmo assim ninguém pode contemplá-lo, eu devo lembrar a vocês que assim é Deus. Ele ilumina toda a criatura humana para enxergá-lo, para contemplá-lo através de todos os seus atributos. Você já pensou em aproveitar o carnaval para se aprofundar na palavra de Deus? De 8 a 13 de fevereiro, a Consciência Cristã em Campina Grande, na Paraíba, estará recebendo dezenas de preletores nacionais e internacionais.
Serão centenas de palestras e pregações nas áreas de família, liderança, fé, cultura, teologia, apologética, missões e muito mais. Espaços voltados para crianças, jovens e adolescentes. Durante os dias de evento, será realizada a FELIC, maior feira de livros evangélicos do país. A entrada é gratuita. Informações: www.conscienciacristã.org.br. Realização Vinac. Eu só tenho que agradecer a você, telespectador, que esteve conosco. Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Todo mundo. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã.